Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, ainda sobre limites, e nessa aula, pessoal, vamos estudar as assíntotas, tá? Principalmente as assíntotas horizontais e as assíntotas verticais, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários aí no vídeo e agora tenha uma ótima aula, beleza? Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos ver as assíntotas. Olha só o que diz aqui, ó. Em muitas aplicações práticas, encontramos com muita frequência gráficos que se aproximam, olha só, eles se aproximam de uma reta à medida que o x cresce ou decresce. Pessoal, nós temos três exemplos aí, ó. Reparem nesse primeiro exemplo aí, que à medida que o x tende a menos infinito, nós vemos ali que o gráfico da função cada vez mais irá se aproximar daquela linha horizontal que nós temos ali. Em contrapartida, pessoal, cada vez que o x se aproximar mais daquele ponto que está ali, nós temos o quê? O gráfico da função cada vez mais se aproximando daquela linha pontilhada que está na vertical. Concorda comigo? Nesse outro exemplo aí, ó, cada vez que o x tender a mais infinito, reparem que o gráfico cada vez mais se aproxima daquela linha horizontal que está ali. E naquele terceiro exemplo ali, pessoal, reparem que à medida que o x tende a mais infinito, o gráfico daquela função ali, ó, cada vez mais se aproxima daquela reta pontilhada oblíqua que nós temos ali. Então, pessoal, essas retas pontilhadas aí nada mais são do que as assíntotas. Enquanto que essas duas aí representam assíntotas horizontais, ali nós temos uma representação de uma assíntota vertical e ali nós temos uma representação de uma assíntota oblíqua. Beleza? Vem comigo aqui. Desce um pouquinho comigo aqui, ó, e vamos ver o seguinte, olha só. Vamos analisar com um pouco mais de cuidado as assíntotas horizontais e as assíntotas verticais. Tudo bem? Olha só o que diz aqui, ó. Primeira definição. A reta x igual a A, pessoal, só um instantinho, ó. Vem comigo aqui embaixo e vamos fazer uma breve revisão do que é uma reta x igual a um certo valor. Vamos colocar aqui o plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo x, que é o eixo das abscissas, e aqui nós temos o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Tudo bem? Se eu pegar, por exemplo, uma reta vertical aqui assim, ó. Por exemplo, vamos supor que esse ponto ele tenha valor 2. Então, essa reta vertical aqui, ó, nada mais é do que uma reta x igual a 2. Tudo bem? Pessoal, em contrapartida, se eu pegar, por exemplo, uma reta horizontal aqui assim, ó, mais ou menos aqui assim, tudo bem? Vamos supor que esse valor do y aqui, ó, seja um y igual a 1. Então, essa reta horizontal aqui, ó, é a reta y igual a 1, ok? Agora, pessoal, volta comigo aqui em cima na definição. Olha só, a reta x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico y igual a f de x, ou seja, da função f de x, se acontecer o seguinte, olha só, se o limite dessa função, quando x ele tende ao valor a, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, ao a com esse mais significa o a pelo lado direito, tá? Quando o limite dessa função tender ao valor a pelo lado direito e for exatamente igual a mais ou menos infinito, nós vamos ter, então, a reta x igual a A como sendo uma assíntota vertical. Tudo bem? Ou também pode acontecer o seguinte, ó, quando o limite da função, quando x tende ao valor a pelo lado esquerdo, o limite dessa função for exatamente igual a mais infinito ou a menos infinito. Aí também, tá, pessoal? O x igual a A seria um exemplo de uma assíntota vertical. Pessoal, sobe um pouquinho comigo aqui, ó, e vamos ver o exemplo de uma assíntota vertical, tá? Mais ou menos aqui assim. Olha só, vamos supor que esse valor do x aqui, ó, seja o valor A que nós estamos considerando.
Beleza? Então, o que acontece? Ó, repare que nesse gráfico, à medida que o x se aproximar aqui, ó, desse valor a pelo lado esquerdo, nós temos que a função cada vez mais irá se aproximar dessa reta pontilhada aqui. Ou seja, o gráfico da função cada vez mais ele tende a mais infinito. Então, nesse caso aqui, ó, nós podemos dizer o seguinte, que o limite dessa função f de x, quando x tende ao valor a, nesse caso aqui, ó, pelo lado esquerdo, nós temos que o limite dessa função, ó, tendeu ao mais infinito, então nós temos aqui. Então, dessa forma, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó, que o x igual a, que no caso é essa reta vertical que nós temos aqui, ó, o x igual a acaba sendo uma assíntota vertical, ok? Agora, desce um pouquinho comigo aqui, ó, e vamos ver a segunda definição. Preste atenção aí, ó. A reta y igual a b, repara o seguinte, quando uma reta é y igual a um certo valor, essa reta que nós estamos considerando é uma reta horizontal, tudo bem? Então, olha só, a reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico de y igual a f de x, ou seja, da função f de x, se acontecer o seguinte, olha só, o limite da função f de x, quando o x ele tende a mais infinito, nós temos o limite dessa função valendo b, ou seja, y igual a b é um exemplo de uma assíntota horizontal. Ou também pode acontecer o seguinte, ó, o limite da função, quando o x ele tende a menos infinito, o limite dessa função é igual a b também. E, novamente, nós vamos ter, então, que o y igual a b seria uma assíntota horizontal. Querem ver? Ó? Sobe comigo aqui, ó, e vamos ver, por exemplo, nesse segundo gráfico aqui. Ó. Repara o seguinte, à medida que o x ó, ele tende a mais infinito, cada vez mais o gráfico da função está se aproximando dessa reta horizontal que está aqui. Vamos supor que esse ponto aqui ó, seja um ponto, por exemplo, um B qualquer. Nesse caso, seria um B positivo, né? Então, repare o seguinte, ó, que nesse caso, o limite dessa função f de x, isso quando o x ele tende a mais infinito, tudo bem? Nós vamos ter que o limite dessa função é esse valor b que nós temos aqui. Então, pessoal, nesse caso, nós vamos ter que essa linha horizontal, y igual a b, seria um exemplo de uma assíntota horizontal, ok? Então, pessoal, repare essa importante conclusão aqui. Olha só, assíntotas verticais elas estão relacionadas com limites infinitos, como nós vemos ali, e as assíntotas horizontais, por sua vez, elas estão relacionadas com limites no infinito, ou seja, quando o x ele tende a mais infinito, como esse caso aí, ou quando o x tende a menos infinito. Beleza? Vem comigo aqui. Então, desce um pouquinho aqui, ó, e vamos ver agora o seguinte. Olha só o que eu acabei de falar, olha só. Assíntotas verticais, elas envolvem limites infinitos, ok? Enquanto que as assíntotas horizontais envolvem limites no infinito. Beleza, pessoal? Olha só aqui embaixo, ó, diz o seguinte, ó, então, fica claro que para encontrarmos assíntotas horizontais, beleza? Devemos calcular limites quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, tá? Então, assíntotas horizontais, pessoal, sempre elas irão se referir a limites no infinito. Olha só, por exemplo, nesse gráfico aí, ó. Reparem que quando o x ó, ele tende a menos infinito, cada vez mais o gráfico da função, beleza? Ó, ele irá se aproximar desse valor aqui. Vamos supor que esse valor aqui ó, seja um valor 2, beleza? Então, o que acontece? Ó? O limite
dessa função f de x, quando x ele tende a menos infinito, e o limite dessa função, nesse caso aqui, ó, ele está valendo 2. Entre outras palavras, pessoal, o y igual a 2, que é essa linha aqui, ó, y igual a 2, acaba sendo uma assíntota horizontal. Tudo bem? Agora, olha o que está escrito aqui embaixo. Diz o seguinte, ó, para localizarmos possíveis assíntotas verticais x igual a a, de uma função da forma f de x sobre g de x, então nós temos uma função aqui ó, representada por uma fração. Tudo bem? Devemos simplesmente procurar, olha só, devemos o quê, pessoal? Simplesmente procurar valores de a para os quais g de a é igual a zero. Pessoal, então, nesse caso aqui, ó, para nós encontrarmos assíntotas verticais, nós podemos focar a nossa atenção aqui no denominador e sempre procurar esse denominador se aproximar do valor zero, beleza? Aí sim nós iremos encontrar assíntotas verticais. Por exemplo, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui o plano cartesiano, nós temos esse gráfico aqui, ó. Reparem que nesse gráfico, à medida que o x se aproximar desse valor a que nós temos aqui, ó, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, repare o seguinte, o valor da função ó, cada vez mais tende a mais infinito. Concorda comigo? Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o limite dessa função f de x, quando x ele tende ao valor a que nós temos ali, o limite dessa função cada vez mais ele tende a mais infinito. Ou seja, pessoal, nós temos que o x igual a a, que é essa reta aqui, ó, x igual a a, vamos colocar aqui, ó, a reta x igual a a acaba sendo uma assíntota vertical. Ok? Beleza, pessoal? Até esse momento, então, nós vimos aí as assíntotas horizontais e as assíntotas verticais. Beleza? As assíntotas verticais ali ó, se referem a limites infinitos, enquanto que as assíntotas horizontais elas estão relacionadas com limites no infinito, tanto quando o x tende a mais infinito, tanto quanto o x tende a menos infinito. Beleza? Aí agora você talvez esteja se perguntando o seguinte, Ferreto, mas como é que nós vamos fazer isso na prática? Pessoal, agora vem a parte mais importante, tá? A resolução de exercícios, aí sim você vai saber, você vai aprender como é que nós poderemos achar as assíntotas verticais e horizontais, caso existam. Beleza? E também você irá perceber que a descoberta dessas assíntotas irá facilitar bastante no traçado de gráfico de algumas funções. Beleza? Vem comigo? Então vem aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Ache as assíntotas horizontais e verticais dos gráficos das funções abaixo e também, pessoal, olha só, trace esses gráficos que nós temos aí. Beleza? Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, nós temos essa função f de x. Primeiramente, eu vou tentar encontrar aqui ó, uma assíntota horizontal. Ferreto, como é que você irá fazer isso? Olha só, primeiro eu vou fazer o limite, então, dessa função f de x. Isso quando o x ele tende a mais infinito. Tudo bem? Ou seja, aqui nós vamos focar a nossa atenção com o limite no infinito, ou seja, nesse primeiro caso aqui, ó, quando o x tende a mais infinito, tudo bem? Dessa função aqui. Vamos substituir aqui, ó, e nós vamos ter o seguinte. Então, ó, o limite, quando o x aqui ele tende a mais infinito dessa função. A função aqui, ó, pessoal, está aqui, ó, 3x dividido por x menos 1. Beleza? Pessoal, olha só, se nós colocarmos aqui ó, o x com a ideia do infinito, nós vamos ficar uma fração aqui, ó, infinito dividido por infinito, ou seja, nós vamos ter aqui uma indeterminação. Então, como é que nós vamos sair dessa indeterminação infinito sobre infinito? Vamos fazer o seguinte, olha só.
O x, então, ele tende aqui, ó, a mais infinito, tudo bem? O que eu vou fazer, ó, eu vou dividir tanto o numerador como o denominador pelo x. Tudo bem? Nós vamos ter, então, o seguinte, ó, no numerador, nós vamos ficar com 3x dividido pelo x, enquanto que no denominador nós vamos ter o x dividido pelo x, menos o 1, né, dividido pelo x. Isso daqui, pessoal, como é que fica? Ó, ficamos, então, que limite, isso quando o x ele tende a mais infinito, tudo bem? E aqui nós vamos ter, então, o seguinte, ó, podemos cancelar esse x com esse com esse também, e nós vamos ter o seguinte, ó, o 3 ficará no numerador, enquanto que no denominador nós vamos ter 1 menos 1 sobre o x, ok? Agora, nesse caso aqui, pessoal, nós temos o limite dessa função, e essa função nada mais é do que uma fração, beleza? Então, primeiramente, ó, vamos fazer o limite aqui no numerador e depois o limite no denominador. Tudo bem? Olha o que irá acontecer aqui. Ó. O limite aqui no numerador vai ser o limite de 3. O 3 aqui, pessoal, é uma constante. Se ele é uma constante, o limite de uma constante é o próprio número. Nesse caso, nós vamos ter o 3. Tudo bem? Enquanto que no denominador, ó, o limite de 1 menos 1 sobre x. Pessoal, o limite de 1, nós vamos ficar com essa constante 1, menos. O limite de 1 sobre x, isso quando x tende a mais infinito, o que acontece? Ó? O denominador aqui ele acaba ficando um número muito grande. O 1 dividido por um número muito grande, esse 1 sobre x cada vez mais se aproxima de zero, ou seja, o limite aqui é zero. Então, nós vamos ficar com 3 dividido por 1, né? E esse resultado, então, é 3. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, pessoal, quando o x ele tende a mais infinito, nós vamos ter o limite dessa função valendo 3. Então, dessa forma aqui, nós podemos dizer ó, que o y igual a 3 nada mais é do que uma assíntota horizontal. Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer a mesma coisa, tá? O limite da função f de x. Isso agora quando o x ele tende a menos infinito, tudo bem? Nós vamos ter o seguinte, que acontece a mesma coisa, tudo bem? Nós vamos fazer essa operação algébrica aqui, e novamente nós vamos ter o seguinte, ó, que o limite da função quando x ele tende a menos infinito, o limite da função, a função acaba sendo essa mesma função que nós temos aqui, ou seja, 3 dividido por 1 menos 1 sobre o x. Beleza? Então, nesse caso, novamente, nós temos uma constante aqui no numerador, nós vamos ter o 3 dividido pelo 1 menos, olha só, aqui no denominador, esse x aqui, ó, cada vez mais se aproxima a menos infinito, ou seja, cada vez mais esse valor aqui ó, tende a um valor muito grande, só que negativo. Então, nós vamos ter menos 1 sobre um número muito grande negativo, nós vamos ficar com mais, tá? E isso aqui cada vez se aproximando do zero. E nesse caso, novamente, nós vamos ter o 3 aqui. Ou seja, o y igual a 3 também é uma assíntota horizontal, isso quando o x ele tende a menos o infinito. Beleza? Certo? Então, pessoal, sempre faça o limite tendendo a mais infinito e depois o limite da função tendendo a menos infinito, porque nós podemos ter ali ó, duas assíntotas horizontais diferentes, tá? Não é o que está acontecendo aqui, nós temos uma única assíntota horizontal. Beleza? Agora, pessoal, vamos ver o cálculo da assíntota vertical e aí depois nós iremos traçar o gráfico. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, então, pessoal, vamos fazer o limite daquela função ali, ó, que é 3x dividido por x menos 1, isso quando x tende... Pessoal, repara o seguinte, ó, para descobrirmos a assíntota vertical, nós devemos sempre pensar no valor do x, que faz com que essa função que está aqui no denominador, ou seja, esse x menos 1,
ele seja igual a zero. Pessoal, o x aqui ó, é o x igual a 1, beleza? Então, o que acontece com o limite dessa função quando o x ele tende ao valor 1, primeiramente pela direita, ok? Aí nós vamos ter o seguinte. Olha só, primeiramente, ó, vamos imaginar aqui o nosso eixo x, tudo bem? Eixo das abscissas. E vamos imaginar aqui o valor 1 positivo. Olha só, nesse primeiro caso, nós vamos estudar quando o x tende a 1 pelo lado direito, ou seja, cada vez mais o x se aproximando do 1 aqui, ó, pela direita. O que acontece? O x, ele cada vez mais é próximo do 1, mas sempre será maior do que 1. Então, o que acontece? Ó, aqui no denominador, nós vamos ter o seguinte, ó, o limite de x menos 1, quando x tende a 1 pelo lado direito, no denominador nós vamos ter aqui um número muito próximo a 1, ou seja, isso aqui cada vez mais se aproxima do zero. Concorda comigo? Agora, olha o detalhe. Esse valor do x aqui, ó, por estar se aproximando pelo lado direito, o que acontece? Esse valor de x é sempre um pouco maior do que 1. Então, esse valor um pouco maior do que 1 menos o 1, esse valor aqui será um valor muito próximo a zero, só que positivo. Concorda comigo? Enquanto que no numerador nós vamos ter o limite de 3x, isso quando o x tende a 1, então é 3 vezes 1, nós vamos ter o 3 aqui. Pessoal, o 3 dividido por um número muito próximo a zero, esse valor aqui, ó, ele tende ao infinito. Agora, cuidado é o seguinte, ó, esse valor que está no denominador ele é muito próximo ao zero, só que ele é um valor positivo. Então, positivo dividido por positivo, nós vamos ter o resultado positivo aqui. Então, pessoal, x igual a 1, olha só, o x igual a 1 acaba sendo aqui ó, uma assíntota vertical. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos fazer o mesmo limite. Olha só, o limite de 3x dividido pelo x menos 1, só que agora quando o x ele tende ao valor 1, só que pelo lado esquerdo. Tudo bem? Como é que nós vamos ter aqui, então? Olha só. Nesse caso, pessoal, nós vamos ter o x aqui ó, se aproximando cada vez mais do 1 aqui pelo lado esquerdo. Concorda comigo? Então, nós vamos ter que o limite dessa função, o numerador aqui, ó, limite de 3x quando o x tende ao valor 1, 3 vezes 1, nós vamos ter o 3 no numerador. Enquanto que no denominador, nós vamos ter o seguinte, ó, o x se aproximando do 1 pela esquerda, ou seja, esse x é um valor que é menor do que 1. Concorda comigo? Um valor menor do que 1 menos o 1, nós vamos ter aqui um valor muito próximo do zero, só que um valor negativo. Essa diferença resulta um número muito próximo ao zero, só que negativo. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o 3 aqui é dividido por zero, muito próximo a zero, na verdade, nós vamos ter aqui ó, tendendo a infinito, só que o denominador ele é negativo, então positivo dividido por negativo, nós vamos ter negativo. Então, o limite dessa função será menos infinito quando o x ele tende a 1 pela esquerda. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter também o x igual a 1, tá? X igual a 1 como sendo também uma assíntota vertical. Beleza? Então, pessoal, nesse caso aí, para encontrarmos a assíntota horizontal, nós pesquisamos o limite da função no infinito, ou seja, quando o x tende a mais infinito ou quando o x tende a menos infinito. E para encontrarmos ali a assíntota vertical, nós descobrimos o limite da função quando o x tende a 1 pelo lado direito e quando o x tende a 1 pelo lado esquerdo. E encontramos assim a assíntota vertical x igual a 1. Beleza? Agora, pessoal, nós estamos aptos aí para traçar o gráfico dessa função. Ferreto, como é que faz isso? Vem comigo aqui. Primeiramente, pessoal, vamos traçar aqui o plano cartesiano, mais ou menos aqui, ó, eixo x das abscissas e eixo y das ordenadas. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos traçar as assíntotas. Primeiramente, a assíntota horizontal lá no y igual a 3. Então, mais ou menos, ó, vamos dizer que aqui ó, nós temos o y igual a 3, tudo bem? Nós temos, então, aqui a assíntota
horizontal y igual a 3. E a assíntota vertical é x igual a 1. Vamos supor que esteja mais ou menos aqui assim, ó, a assíntota vertical x igual a 1. Ou seja, aqui nós vamos ter o 1 e aqui nós vamos ter o 3. Beleza? Olha o que acontece aqui, ó. Quando x ele tende a 1 pelo lado direito, o que acontece com a função? Ó, cada vez mais tende a mais infinito. Então, nós vamos ter mais ou menos ó, o x tendendo a 1 pelo lado direito, a função estourando lá para mais infinito. Nós temos a função aqui ó, se aproximando cada vez mais dessa vertical. Por sua vez, pessoal, olha só, quando x ele tende a mais infinito, o valor, o limite dessa função, no caso, cada vez mais é próximo do 3, tá? Então, nós vamos ter mais ou menos assim, ó. Olha só, quando o x ele tende a mais infinito, cada vez mais a função se aproxima do 3 ali. Então, nós temos, primeiramente, essa parte do gráfico, beleza? Agora, olha aqui embaixo, ó. Quando o x ele tende a 1 pelo lado esquerdo, repara o seguinte, ó, a função cada vez mais se aproxima, ou seja, ela tende a menos infinito. Então, ó, se aproximando do 1 aqui pelo lado esquerdo, o gráfico da função cada vez mais irá a menos infinito. Tudo bem? Agora é o seguinte, ó, quando x é igual a zero, olha o que acontece aqui. Ó, quando x é igual a zero aqui, o que acontece? Ó, nós vamos ter o zero dividido por 0 menos o 1. Isso aqui dá zero. Então, pessoal, certamente um ponto que o gráfico cruza é o ponto 0 para o x e 0 para o y. Então, cruzará a origem aqui. Então, nós vamos ter o gráfico aqui ó, cruzando mais ou menos aqui assim. Tudo bem? Cruzando ali na origem. Tá? Agora, olha só. Quando o x ele tende a menos infinito, repara o seguinte, ó, o limite da função tende a 3. Então, cada vez que o x lá tende a menos infinito, a função cada vez mais se aproxima do y igual a 3. Tudo bem? Nós temos mais ou menos, então, esse gráfico que nós temos aqui. Assim e assim, ok? Beleza, então, pessoal, apenas o primeiro exercício aí, tá? Vamos fazer agora o segundo exemplo para que você fique mais craque ainda em relação às assíntotas. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos ao segundo exercício que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui essa função representada por essa fração aqui. E repare o seguinte, ó, se nós tentássemos encontrar uma assíntota vertical, nós iríamos ver a impossibilidade de conseguir isso. Por que isso, Ferreto? Pelo seguinte, ó, a assíntota vertical nos interessa quando o denominador aqui, ó, se torna um número muito próximo a zero. Como nós temos ali ó, o x ao quadrado, pessoal, o que acontece? Ó, esse valor ele deveria ser quanto para o denominador ser zero? Ele deveria ser um valor menos o 2. Como nós temos o x ao quadrado, isso aqui nunca será negativo. Portanto, pessoal, esse denominador ele nunca será próximo a zero, então nós não teremos assíntota vertical para esse exemplo que está aqui. Beleza? Então, pessoal, vamos concentrar a nossa atenção à assíntota horizontal. Para isso, pessoal, olha só, vamos fazer então o limite dessa função que está aí, vamos copiar aqui, ó, o x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais o 2, tudo bem? Primeiramente, quando o x tende a mais infinito, tudo bem? Se nós colocarmos a ideia de infinito aqui no numerador e no denominador, nós vamos ter aqui infinito sobre infinito, ou seja, uma indeterminação. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo valor x. Tudo bem? Como é que vai ficar isso daí? Nós vamos ter, então, que o limite, isso quando o x ele tende a mais infinito, tudo bem? Olha só, vamos colocar aqui no numerador, ó, x dividido por x, ok? Enquanto que no denominador nós vamos ter aqui ó, a raiz quadrada de x ao quadrado mais o 2,
tudo bem? Isso aqui dividido também por x. Só que eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, como nós fizemos aí em aulas anteriores. Por que isso mesmo, Ferreto? Pelo seguinte, ó, raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui, pessoal, concorda comigo que é a mesma coisa que módulo de x? E módulo de x é o próprio valor x. Então, nós estamos dividindo aqui, ó, pelo x. Beleza? Então, continuando aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, o limite, enquanto que no numerador nós vamos ter aqui, ó, x dividido por x, nós vamos ter o 1. Isso quando o x ele tende a mais infinito, tá? Enquanto que no denominador agora nós temos raiz sobre raiz, vamos colocar uma única raiz aqui, ó. Tudo bem? Uma única raiz quadrada, onde nós vamos ter x ao quadrado mais 2 dividido por x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, nós vamos ter 1. Mais 2 dividido por x ao quadrado, nós vamos ter 2 sobre o x ao quadrado. Beleza? Aí nós continuamos assim, ó. O limite dessa fração aqui, ó, primeiramente vamos fazer o limite do numerador. O limite do numerador, ó, este 1 aqui, ó, é uma constante e o limite de uma constante é a própria constante. Nesse caso, nós ficaremos com o 1. Beleza? Agora, o limite do denominador é o limite de uma raiz quadrada. Pessoal, o limite de uma raiz quadrada é a raiz quadrada, vamos colocar aqui, ó, é a raiz quadrada do próprio limite. Então, vamos fazer o limite aqui no radicando, ou seja, dentro da raiz, nós vamos ter o limite do valor 1, é o próprio valor 1, mais o limite de 2 sobre x ao quadrado, isso quando x tende a mais infinito. Pessoal, quando o x aqui ó, ele tende a mais infinito, esse denominador aqui ó, ele se torna um número muito grande. E o 2 dividido por um número muito grande, esse número aqui cada vez mais é próximo do zero. Ou seja, o limite de 2 sobre x ao quadrado quando o x tende a mais infinito, esse limite é zero. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ter isso aqui ó, sendo 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais 0, é raiz quadrada de 1, que é 1. 1 sobre 1, o resultado aqui é 1. Então, pessoal, acabamos de descobrir aqui ó, que o x igual a 1 é uma assíntota horizontal. Beleza? Certo, então, pessoal, até esse momento nós vimos que o x igual a 1 é uma assíntota horizontal. Aí eu te pergunto o seguinte, será que esse x igual a 1 é a única assíntota horizontal dessa função? Pessoal, para saber isso, nós devemos fazer esse limite agora quando o x tende a menos infinito. Aí sim nós vamos ver se esse x igual a 1 é a única assíntota horizontal. E outra coisa, né, pessoal, nós vimos no começo que a assíntota vertical para essa função não existe. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, agora nesse momento, nós vamos fazer o limite quando x tende a menos o infinito, tudo bem? Dessa função que está aqui. Tudo bem? O que nós vamos fazer? Ó? Primeiramente, nós vamos dividir por x o numerador e dividir por x o denominador também, como nós fizemos aqui. Tudo bem? O numerador nós vamos ficar, então, com x dividido pelo x, enquanto que no denominador nós vamos ter o x ao quadrado mais o 2, isso tudo dividido por x. Nesse caso aqui, é dividido por raiz quadrada de x ao quadrado. Agora, pessoal, preste bastante atenção aqui. Nós vimos que raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui nada mais é do que o módulo de x, e o módulo de x, o resultado é x. Pessoal, se nós deixarmos assim, reparem que nós estamos dividindo aqui, ó, na verdade, por x. Tudo bem? E aqui no numerador nós também estamos dividindo por x. Só que o x, por tender a menos infinito, o x é um número muito grande, só que negativo. Aqui no numerador nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um valor x negativo, e no denominador aqui nós vamos ter um valor x positivo, porque sobra o módulo de x, que é um valor x positivo. Então, pessoal, aqui, ó, efetivamente nós estamos dividindo por um valor negativo e aqui por um valor positivo.
Para consertar isso daí, pessoal, nós vamos colocar aqui um sinal negativo na frente de x sobre x, ou também, pessoal, poderia ser um sinal negativo aqui no denominador ou na frente dessa fração que se encontra aqui no denominador. Beleza? Então, pessoal, isso daqui ficará exatamente igual limite, tudo bem? Isso quando o x, então, tende a menos o infinito. O limite, então, da seguinte função. O numerador nós ficamos com x sobre x dá 1, com o negativo, ou seja, menos 1 aqui. Enquanto que no denominador, nós vamos colocar uma única raiz quadrada aqui, tudo bem? X ao quadrado dividido por x ao quadrado, nós vamos ter o 1. E o 2 dividido por x ao quadrado, nós vamos ter mais o 2 dividido pelo x ao quadrado, beleza? Então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte, ó, o limite aqui no numerador, ó, limite de menos 1 quando x tende a menos infinito, esse menos 1 é uma constante, então nós vamos ficar com menos 1, ok? Agora, o limite do denominador. O denominador é uma raiz quadrada, então o limite de uma raiz quadrada é a raiz quadrada do limite. Então, vamos colocar aqui uma raiz quadrada, beleza? E aqui dentro nós vamos aplicar o limite. Limite nesse valor 1 é o próprio valor 1, tudo bem? Mais o 2 dividido por x ao quadrado, olha só, o x aqui ó, tende a menos infinito, ou seja, o denominador fica um número muito grande, beleza? Nós vamos ter, então, essa fração se aproximando do valor zero. Então, o limite é zero. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o menos 1 dividido raiz quadrada de 1 mais 0, raiz quadrada de 1, menos 1 dividido por 1, nós vamos ter o menos 1. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter o x igual a menos 1 como sendo uma outra assíntota horizontal, ok? Beleza? Então, pessoal, nesse caso, nós descobrimos duas assíntotas horizontais, uma valendo x igual a 1 e a outra valendo x igual a menos 1, que irá auxiliar a gente a descobrir o gráfico dessa função que está aí. Beleza? Vem comigo aqui. Certo? Então, pessoal, vamos colocar aqui o eixo y e aqui nós vamos colocar o nosso eixo x, ou seja, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Beleza? Então, primeiramente, pessoal, vamos colocar aqui ó, as assíntotas. Uma delas é o x igual a 1. Vamos colocar aqui o x igual a 1. E a outra assíntota, mais ou menos aqui assim, ó, o x igual a menos 1. Tudo bem? Agora, olha o gráfico aqui. Ó. Pessoal, quando o x ele tende a mais infinito, repara o seguinte, a função cada vez mais se aproxima do valor 1. E quando o x ele tende a menos infinito, cada vez mais o valor da função se aproxima de menos 1 que está aqui. Então, nós vamos ter a função aqui, ó, quando vai a mais infinito, a função tende a 1 positivo, e quando vai o x a menos infinito, o valor da função tende a 1 negativo. Então, nós vamos ter mais ou menos esse gráfico aqui assim. Vai ficar um pouco torto, né? Mas não tem problema, mais ou menos assim. Aí talvez você esteja se perguntando o seguinte, Ferreto, como é que você sabe que o gráfico da função está cruzando na origem? Pessoal, a origem, a gente sabe que o x e o y valem zero. Na função aqui, ó, se no lugar do x nós colocarmos o valor zero, você concorda comigo? Nós vamos ter o zero dividido por raiz quadrada de 0 mais 2? Concorda comigo? Quanto é que dá isso? 0 dividido por raiz quadrada de 2, o resultado é 0. Então, certamente o ponto 0 e 0, esse ponto pertence ao gráfico dessa função que está aqui. Então, certamente o gráfico passa na origem e nós temos mais ou menos assim o gráfico para aquela função. Beleza? Beleza, então, pessoal, vamos agora para a saideira, tá? Fazer a última questão para que você fique bem afiado em relação às assíntotas aí quando for cobrado em alguma prova. Beleza? Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui ó, e vamos para a terceira e última questão. Vamos traçar o gráfico dessa função f de x aqui. E para isso, pessoal, primeiramente, vamos caçar aí as suas assíntotas, tá? Primeiramente, vamos pensar nas assíntotas verticais. Pessoal, assíntotas verticais nós temos que pensar em limites
infinitos, ou seja, valores de x que fazem com que a função aqui no denominador seja muito próximo do quê? Do valor zero. Concorda comigo? Nesse caso aqui, nós temos que ter o seguinte, como nós temos aqui o menos 9, nós temos que pensar que o x ao quadrado aqui deve ser um valor 9 positivo. Para isso, pessoal, nós temos que ter o x aqui muito próximo do 3. Tá? Então, olha só, primeiramente, nós vamos ter, então, o limite dessa função que está aí. Ó. Olha só, o x dividido por x ao quadrado menos o 9, isso quando o x ele tende ao valor 3. Primeiramente, pessoal, vamos fazer o 3 pela direita. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, vamos imaginar aqui o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, e aqui nós temos o valor 3. Tudo bem? Então, primeiramente, ó, o x tendendo a 3 pelo lado direito aqui, ou seja, cada vez mais próximo do 3. Então, o que acontece? Ó? Nesse caso aqui, nós vamos ter o limite dessa função. Primeiramente, faça o limite aqui no numerador. O limite, então, de x, quando x tende a 3, é o próprio valor 3. Tudo bem? Enquanto que no denominador, ó, nós vamos ter o x se aproximando do 3 pela direita. Ou seja, nós vamos ter aqui um 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Como o 3 aqui se aproxima pelo lado direito, são valores de x que são um pouco maiores do que 3. Então, o x ao quadrado será um valor um pouco maior do que 9. Esse valor um pouco maior do que 9 menos o 9 é um valor muito próximo do zero, só que pelo lado direito, ou seja, um valor positivo. E o 3 aqui dividido por um valor muito pequeno, ou seja, muito próximo ao zero, esse valor ele tende ao infinito. Só que positivo dividido por um valor positivo, nós vamos ter o positivo aqui. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos fazer a mesma coisa, tá? O limite dessa função aí, ó, o x dividido por x ao quadrado menos o 9, isso quando o x ele tende ao 3 agora pelo lado esquerdo. Tudo bem? O que acontece? Ó? Quando o x ele tende ao valor 3 aqui pelo lado esquerdo, ele vai se aproximando do 3, vai chegar muito próximo do 3, tanto quanto se queira, só que será um valor menor do que 3. Concorda comigo? Então, aqui no denominador, nós vamos ter x ao quadrado, ou seja, um valor um pouco menor do que 9, e esse valor um pouco menor do que 9 menos o 9, nós vamos ter aqui no denominador ó, um valor muito próximo a zero, ou seja, um valor negativo. Tá? Então, no numerador, nós vamos ter o limite de x, quando x tende a 3, é o próprio valor 3. Então, olha só, 3 dividido por um número muito próximo a zero, esse valor é um valor muito grande, infinito. Só que o numerador é positivo, o denominador é negativo. Essa divisão dá um número negativo. Beleza? Então, pessoal, até esse momento aqui, ó, o que nós temos? Nós temos que o x igual a 3, olha só, o x igual a 3 nada mais é do que uma assíntota vertical. Tudo bem? Agora, pessoal, repare o seguinte, ó, como o x ao quadrado aqui tem que ser um valor 9, reparem que o valor do x aqui ó, ele pode ser um valor menos 3, porque menos 3 ao quadrado fica 9, e 9 com menos 9 dá 0. Então, pessoal, nós também devemos fazer aqui ó, o limite dessa função. Vamos colocar a função aqui, ó, x dividido por x ao quadrado menos o 9, isso quando o x ele tende ao valor menos o 3. Vamos começar aqui pelo lado direito, tudo bem? Olha o que acontece aqui. Ó. Vamos colocar aqui ó, o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, e vamos supor que aqui seja o valor x igual a menos o 3. O que acontece? Olha só, quando o x ele tende ao menos 3 pelo lado direito, nós estamos pensando no x se aproximar nesse sentido aqui, ó, cada vez mais próximo do menos 3. Então, o que acontece? Nós vamos ter, então, que o limite de x, quando o x tende a menos 3, é o próprio valor menos o 3. Tudo bem? Enquanto que no denominador, ó, nós vamos ter aqui o menos 3, o x se aproximando do menos 3, esse valor será um pouquinho maior do que menos 3. Você pode pensar assim, ó, menos 2,9999, por aí vai, né? Então, o x elevado ao quadrado será um valor o quê? Um valor menor do que 9.
e um valor menor do que 9 menos o 9, nós vamos ter um valor muito próximo a zero, só que negativo. Então, nós vamos ter aqui ó, o menos 3 dividido por um número muito pequeno, muito próximo ao zero, será um valor infinito, só que negativo dividido por um número negativo será positivo aqui. Beleza, pessoal? Agora, ó, fazendo o limite daquela função ali, ó, x dividido por x ao quadrado menos o 9. Agora, o x ó, tendendo ao valor menos o 3 pelo lado esquerdo. O que acontece? Ó? O valor do x cada vez mais se aproxima do menos 3, só que pelo lado esquerdo. Ou seja, menos 3,1, menos 3,01, menos 3,001. O que acontece? Esse valor aqui, ó, em módulo, será um pouco maior do que 3. Elevado ao quadrado será um valor um pouco maior do que 9. Um valor um pouco maior do que 9 menos o 9 será um valor muito próximo a zero, só que positivo. Concorda comigo? Enquanto que no numerador, como nós vimos antes, ó, limite de x quando x tende a menos 3 é o menos 3. Nós vamos ter, então, essa divisão aqui, ó, tendendo ao infinito, só que negativo dividido por positivo, nós vamos ter negativo. Então, pessoal, dessa forma aqui, ó, nós vamos ter que o x igual a menos o 3, olha só, o x igual a menos o 3 é uma outra assíntota vertical, ok? Certo, então, pessoal, encontramos aí duas assíntotas verticais, uma valendo x igual a 3 e a outra valendo x igual a menos 3. Agora vamos caçar uma assíntota horizontal, fazendo como? O x tender a mais infinito e depois o x tender a menos infinito. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos fazer agora o limite daquela função ali, ó, x dividido por x ao quadrado menos o 9, isso quando o x ele tende a mais infinito. Vamos começar com mais infinito, tudo bem? Se nós substituirmos a ideia do infinito aqui no numerador e no denominador, nós vamos ter infinito sobre infinito, nós vamos ter uma indeterminação. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos dividir tanto o numerador como o denominador pelo valor qual, pessoal? Pelo valor x ao quadrado, já que é o maior grau do polinômio que se encontra no denominador. Beleza? Então, nós vamos ter aqui ó, o limite, olha só, o limite, isso quando o x, então, ele tende a mais infinito. O numerador nós vamos ter o seguinte, ó, x dividido por x ao quadrado, nós vamos ficar com 1 sobre o x. No denominador, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, nós vamos ficar com 1 menos o 9 dividido por x ao quadrado, nós vamos ter isso daqui. Beleza? Então, olha só, limite aqui no numerador. Limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Pessoal, nós vamos ter um número muito grande aqui no x e 1 dividido por um número muito grande, esse número é muito próximo do zero. Tudo bem? Enquanto que no denominador nós vamos ter limite desse número 1, é o próprio número 1, menos, pessoal, aqui no denominador, ó, o x ao quadrado será um número muito grande e 9 dividido por um número muito grande, isso aqui será muito próximo a zero. Então, nós vamos ter isso daqui. E 0 dividido por 1, nós vamos ter o zero. Tudo bem? Então, o y igual a zero é uma assíntota horizontal, ok? Pessoal, agora fazendo aqui ó, o limite dessa função, vou chamar função f de x, isso quando x ele tende a menos infinito, pessoal, faça lá e você novamente verá que será a mesma coisa que isso aqui, ou seja, zero. Então, confirmando que a mesma assíntota aqui, ó, y igual a zero, é a assíntota horizontal. Beleza? Então, pessoal, nós temos aí duas assíntotas verticais, uma que vale x igual a 3 e a outra x igual a menos 3. E nós temos aí uma única assíntota horizontal, que é y igual a zero. Pessoal, y igual a zero nada mais é do que o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas. Beleza? Vem comigo aqui.
Então, pessoal, vamos traçar aqui o gráfico da função. Ó. Aqui nós temos os dois eixos, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Vamos colocar aqui ó, as duas assíntotas verticais. Vamos ter aqui ó, x igual a 3. E aqui nós vamos ter x igual a menos o 3. Tudo bem? E nós vamos ter mais ou menos assim o gráfico. Olha só. Quando o x aqui ó, tende ao 3 pela direita, o que acontece com o valor da função? Tende a mais infinito. Então, quando o x tende a 3 pela direita, o valor da função tende a mais infinito, mais ou menos assim. Beleza? E quando o x tende a mais infinito, o que acontece? Ó, a função tende a zero. Então, ó, o x tendendo a mais infinito, o valor da função cada vez mais se aproxima do zero. Tudo bem? Agora, olha só. Quando x tende a 3 pelo lado esquerdo, o valor da função tende a menos infinito. Então, ó, o x caminhando ao 3 aqui pelo lado esquerdo, o valor da função tende a menos infinito. Então, mais ou menos assim, ó. Tudo bem? E quando o x tende a menos o 3 aqui ó, pelo lado direito, repara que o valor da função tende a mais infinito. Ó. Então, quando o x caminha aqui pelo menos 3 em direção ao menos 3 pelo lado direito, o valor da função tende a mais infinito. Tudo bem? E quando nós tivermos o x valendo zero, pessoal, nós vamos ter 0 dividido por menos 9. Dá zero, ou seja, nós temos o ponto da origem, um ponto que pertence ao gráfico. Então, esse gráfico aqui, pessoal, ele passa, sim, pela origem, mais ou menos assim. Beleza? Agora, olha só. Quando o x ele tende a menos 3 pelo lado esquerdo, o que acontece? Ó, o valor da função tende a menos infinito. Então, caminhando em direção ao menos 3 pela esquerda, o valor da função tende a menos infinito. Tudo bem? E quando o x aqui ó, tende a menos infinito, o que acontece com o valor da função? O valor da função tende a zero. Então, cada vez mais que nós irmos ao menos infinito, a função cada vez mais se aproxima do zero. E nós temos aqui o gráfico, então, dessa função.